Hoje nós vamos refletir sobre uma história que está na Bíblia, que é uma história lindíssima, que eu acho que quase todo mundo conhece. Essa história fala de um rapaz, ela está em João, no Evangelho de João, no capítulo 6. Se você quiser, depois desse vídeo, vai lá e dá uma lida lá, João, capítulo 6, você vai ver até o versículo 13. E essa passagem bíblica conta a história de um rapaz que estava em um momento com Jesus e com seus discípulos e com milhares de outros seguidores e faltou comida para todos. E aí os discípulos começam a falar para Jesus dispersar as pessoas, mandar as pessoas irem embora, porque não ia ter comida para todo mundo. E aí começa a se procurar resolver aquele problema, e aí aparece um rapaz e ele oferece 5 pães e 2 peixinhos para alimentar toda aquela multidão. E aí acontece um milagre, Jesus multiplica aqueles pães, se alimenta todas as pessoas e sobra. E eu queria falar com você hoje sobre isso, sobre como é que a gente pode viver com o pouco. É muito comum na vida da gente a gente desistir de vários sonhos porque a gente tem pouco. A gente diz, olha, eu tenho um sonho de abrir o meu negócio, mas eu não tenho pouco dinheiro. Eu tenho um sonho de escrever um livro, mas eu tenho poucas palavras para escrever. Eu tenho um sonho de começar uma loja, mas eu tenho pouca mercadoria. Então o pouco faz parte da nossa vida, desde quando a gente é pequeno até a nossa morte. Sempre a gente quer ter mais. E analisando essa história bíblica, a gente vai analisar como é que a gente pode viver com o nosso pouco, como é que a gente vai fazer para conquistar os nossos sonhos, viver os nossos desafios, enfrentar os nossos desafios, mesmo com pouco. A primeira coisa que a gente tem que refletir aqui é que você acredita que naquela multidão de milhares de pessoas, só aquele rapaz tinha 5 pães e 2 peixes? Será que ninguém mais tinha uma bolacha, alguma coisa? É claro, óbvio que milhares de pessoas, alguém tinha levado a sua comida, ou pelo menos tinha um pouco de comida guardado, a sua marmitinha lá, algum saquinho com comida. E aí a gente tira o primeiro aprendizado. Para que a gente possa vencer os desafios, para que a gente possa conquistar os nossos sonhos com pouco, a gente precisa se dispor a usar esse pouco. Aquele rapaz, mesmo diante do óbvio, sabendo que sua comida não seria suficiente para todos, ele se dispôs. Ele disse, olha, eu não sei se vai resolver o problema, mas o pouco que eu tenho está aqui. E é isso que eu queria primeiramente alertar para o seu coração. Use o pouco que você tem. Não deixe de usar. Tudo começa com pouco. As maiores empresas do mundo começaram em uma garagem. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai fazer por você e nada vai acontecer. Um dia desse eu estava conversando com Deus e falando sobre isso que eu faço aqui, né? Sobre os meus vídeos. E eu disse, meu Deus, às vezes eu não sei falar direito, eu não tenho uma boa voz, eu tenho tão pouco a oferecer, mas aí Deus falou no meu coração, olha, eu tô te treinando. Usa o pouco que você tem que eu tô te treinando. Então tem que usar, usa o pouco que você tem, Deus vai fazer o resto. Você pode ter o sonho de abrir uma oficina mecânica, mas se você tem o dom de trabalhar com veículos, se você sabe mexer com carros, por que você não começa na sua casa? Por que você não começa fazendo trabalho itinerante? Olha, tem muito trabalho que dá para você fazer em casa. Você tem um sonho de começar um restaurante, por que não começar na sua casa? A fazer comida na sua casa e vender para as pessoas. Não desista porque o que você tem é pouco. Use o pouco que você tem. Tem outra passagem da Bíblia linda, que é a passagem da mulher que só tinha um pouco de farinha e azeite. E ela fez o último bolo com essa farinha e com esse azeite e deu para um grande homem de Deus. E ela foi abençoada com aquele pouco e aquele pouco se multiplicou. Então use o pouco que você tem. Uma coisa que vai acontecer quando você começar a usar o seu pouco é que as pessoas vão ridicularizar o seu pouco. Com certeza aquele rapaz, quando foi levar os peixes e os pães para Jesus, quem viu deve ter dito, esse rapaz é maluco. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? Só que o que eu digo para vocês, não se deixe contaminar pela opinião dos outros. Olha, todo gênio, toda pessoa bem-sucedida na vida já foi chamado de louco em algum momento. O Walt Disney, quando criou o seu personagem, Mickey Mouse, ele criou um personagem que todo mundo disse que ia dar errado, porque ele não usou um ratinho mimoso, bonitinho. Ele usou como aquele rato de esgoto mesmo, aquele rato que a maioria das pessoas, inclusive, ninguém quer ter em casa. A pessoa tem nojo de ter rato em casa. E para que você criar um personagem infantil que é um rato? Pois é, era a inspiração que ele tinha, era para aquele rato, e o homem virou um bilionário. Ele que chegou a morar na rua e passar fome, ele depois teve a oportunidade de fazer doações milionárias para ajudar pessoas que passaram por dificuldade como ele passou. Então, o seu sonho, a sua ideia pode parecer ridícula para alguns, mas ela sendo bem utilizada, esse pouco pode ser multiplicado. E aí vem o final da nossa história. O pouco nas mãos de Deus, o pouco abençoado por Deus, sempre vira muito. Então, não despreze o pouco que Deus te deu. Aquele pouquinho que Deus te deu, use e peça a bênção de Deus, que Deus vai te abençoar. Porque o muito sem Deus não é nada. O muito sem Deus é uma vida sem paz, uma vida
sem alegria, uma vida vazia. Então, busque pegar o pouco que você tem, use o pouco de talento, o pouco que você tem, coloque nas mãos de Deus e Deus vai multiplicar e transformar em muito. Então, se isso está ardendo no seu coração agora, você com certeza já está pensando, o meu pouco é isso. Olha, eu sei costurar, eu sei fazer isso, eu sei fazer um suco delicioso. Começa a vender suco, começa a fazer suco, faz um teste, vai aos pouquinhos. Eu, quando criança, durante um tempo, eu fiz din-din em casa e vendia em casa. Eu me lembro como se fosse hoje, era 5 centavos. Foi no início do Plano Real, a gente vendia 5 centavos o din-din em casa. E eu aprendi a fazer, uma vez queimei o liquidificador de casa fazendo din-din de coco, que ficou muito grosso e queimou, mas a gente tem que estar sempre tentando. E uma hora você vai descobrir, uma hora aquele pouco vai se transformar em muito. Então, peça a Deus orientação, coloca o teu pouco nas mãos de Deus e deixa Deus multiplicar. Que Deus te abençoe.